Nós vamos ler: glória seja dada ao nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui, deixa eu ver a partir de onde a gente vai começar a ler. Vamos ler a partir do versículo 8. 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim o texto: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiro que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu Senhor. Amém? Pai, te louvamos por esta palavra que acabamos de ler, e queremos te agradecer, Pai, por este privilégio que temos de estar aqui para louvar e bendizer o teu santo nome. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irás fazer. Que o Senhor continue falando, ministrando aos nossos corações, ministrando sobre as nossas vidas a sua palavra e a sua verdade, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus por este privilégio de estarmos aqui reunidos para ouvir uma palavra de Deus para os nossos corações. Irmãos, quando nós falamos de visão espiritual, nós falamos de visão invisível. Já viu isso? Já viu esse termo? Visão invisível?
Porque a visão espiritual é uma visão invisível, é uma visão que, humanamente falando, nós não vemos, mas nós conseguimos entender espiritualmente o processo onde nós estamos inseridos. Para você entender bem, visão espiritual são os olhos da fé. Os olhos da fé. E o que são os olhos da fé? É a visão de fé e confiança. Porque nós, irmãos, cristãos, servos do Senhor, não precisamos ver para crer. E foi isso que o nosso Senhor Jesus disse para Tomé. Quando Tomé não acreditou nos seus amigos discípulos de Jesus, que falaram que tinha visto o Mestre, nós vimos o Mestre. E ele falou: vocês estão loucos, ele morreu. E Jesus agora apareceu para ele e falou: Tomé, olha a minha mão, veja os cravos, olha os meus pés, veja os furos. E Tomé glorificou a Deus. E Jesus disse para Tomé: Tomé, porque viste e crestes, bem-aventurados que não viram, mas creram. Porque na bem da verdade, irmãos, a visão de fé e confiança é uma visão que nós acreditamos dentro de nós, mesmo quando tudo está ao contrário, mesmo quando tudo não está normal, mesmo quando a gente não consegue enxergar uma solução, mesmo quando a medicina diz não tem mais o que fazer, nós continuamos crendo. Mesmo quando o advogado diz essa causa está perdida, nós continuamos acreditando em Deus. Mesmo quando um dos cônjuges diz não quero mais esse casamento, não dá mais, eu quero o divórcio, mas a outra parte continua confiante em Deus, porque ele acredita na promessa que Deus fez. Ao que Deus uniu, o homem não separa, e ele continua firme no propósito do que Deus falou. Então nós precisamos ter esta visão espiritual, esta visão que vai além das coisas materiais, esta visão que vai além daquilo que foi concretizado humanamente. Nossa visão tem que ir além, muito além, e acreditar nas promessas do Senhor. Porque um homem que não tem discernimento espiritual, um homem que é carnal, um homem que tem os olhos naturais, ele é cego espiritualmente falando, porque ele é levado pelo pecado, e o pecado cega. O pecado não nos deixa ter discernimento das coisas espirituais. O pecado nos afasta de Deus, e o pecado não nos deixa ver a glória de Deus, e não nos deixa ver o agir de Deus em nossas vidas. E nós precisamos ter uma vida de fé e confiança para termos uma vida de discernimento espiritual. Nós vemos o caso de Sansão. Quem foi Sansão? Nazireu de Deus, um homem que foi chamado para ser alguém importante no reino, alguém que foi chamado para ser um juiz, para julgar o povo, para conduzir o povo de Deus que estava sendo oprimido pelos inimigos. E Deus agora faz nascer Sansão com um propósito, coloca uma força sobre Sansão, diz para sua mãe: sobre a sua cabeça não se passe navalha, porque ele é nazireu de Deus, eu chamei ele para um propósito. E nós vemos que Sansão, com esta força dada por Deus, ele começa a vencer os exércitos inimigos. Nós vemos uma das vitórias de Sansão, que com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. 1000 homens. Ele tanto tinha força, como também ele tinha estratégia de guerra, porque ele era um homem de visão espiritual. Ele era um homem que tinha uma essência espiritual sobre a tua vida. E o nazireu não podia mexer em carne morta, não podia se contaminar com outros povos. E tudo que um nazireu não podia fazer, Sansão fez. Comeu melado no corpo de um leão morto, se envolveu com mulheres dos inimigos, e tudo que não era para fazer ele fez. E o que aconteceu com Sansão? Por ter perdido a visão espiritual, ele ficou cego e humilhado, e serviu de festa para os seus inimigos, que colocavam ele cego para que todos pudessem zombar.
do povo de Deus nas custas de Sansão, porque ele perdeu a visão espiritual e se tornou um escravo da Filístia, por não entender a importância de continuar firme, de continuar santo em Deus, fazendo a vontade de Deus e honrando o Senhor, porque só Deus pode abrir os olhos do homem, só Deus pode abrir os olhos daqueles que estão cegos. Nós até podemos pegar um cego e guiá-lo, levá-lo para o outro lado da rua, levá-lo para o supermercado, nós podemos guiar um cego, mas nós não podemos dar vista. Só quem dá vista ao cego é Deus. Só Ele pode ter visão aquele que não enxerga. E nós também estamos falando de visão espiritual, de termos visão espiritual. E esse é o propósito do Senhor. Nós podemos pedir para que Deus abra os olhos do cego. Nós não podemos abrir, mas nós podemos pedir para o Senhor abrir os olhos do cego. No Salmo 146, versículo 8, a palavra diz assim: o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Aleluia. Então nós precisamos entender que o Senhor dá vista aos cegos. E quando nós estamos no Senhor, nós enxergamos. Quando nós estamos no Senhor, nós podemos pedir para que Deus abra os olhos daqueles que não estão enxergando, daqueles que não estão entendendo nada espiritualmente falando. Mesmo aqueles que veem, precisam de mais visão. Nós precisamos todos os dias pedir para que Deus nos dê visão espiritual, para que Deus não nos deixe confundido, para que Deus nos mostre um caminho, para que Ele não nos permita cair no precipício. Nós precisamos todos os dias buscar ainda mais visão de reino, visão espiritual. No Salmo 119, versículo 18, a palavra diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aleluia. Nós precisamos fazer esta oração: Senhor, desvenda os meus olhos, eu preciso ver, entender as tuas leis, para que eu possa seguir as leis do Senhor, cumprir as leis do Senhor. E sabe o que o salmista está dizendo para Deus? Porque se o Senhor não abrir os meus olhos para eu entender o que está escrito, eu não vou conseguir viver debaixo das leis do Senhor, debaixo da verdade do Senhor. E eu preciso viver a verdade, mas para isso eu preciso conhecê-la. E eu leio e não enxergo, não consigo entender. Mas se o Senhor desvendar os meus olhos, eu vou entender e vou viver debaixo desta verdade, e vou ser conduzido em graça e em vitória diante do Senhor. A palavra de Deus estava com Eliseu. Era um homem de Deus, era um homem que tinha um chamado, era um homem que tinha planos, propósitos de Deus sobre a sua vida. Ele não abria mão de viver todos os planos do Senhor, todos os projetos do Senhor. Em 2 Reis capítulo 3, versículo 12, 2 Reis 3:12 diz assim a palavra: Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Olha que interessante esta passagem. O rei Jorão assumiu o reino no lugar de seu pai, e os povos inimigos, eles pagavam tributo para Israel. E agora, como o rei morreu, assumiu um novo rei, eles não queriam pagar tributo. Então o rei Jorão entendeu que ele precisa entrar em guerra para mostrar para aquele povo que eles tinham que continuar pagando o mesmo tributo que pagava para o seu pai. E o que ele fez? Ele chamou Josafá, o rei de Judá, para ir com ele nesta guerra. E quando eles estavam no meio da guerra, eles viram todas as dificuldades. A situação estava difícil, a seca estava terrível lá, eles não tinham água para beber, a situação estava muito caótica mesmo. E aí o rei Jorão disse assim: porventura Deus trouxe esses 3 reis para morrer neste deserto? E o rei Josafá disse: não. Porventura tem algum profeta aqui? E os conselheiros do rei falaram: o profeta Eliseu está entre nós. E ele falou: mande chamá-lo,
porque a palavra de Deus está com ele. E quando nós lemos esta palavra, nós entendemos esta palavra, nós vemos os planos do Senhor sobre esta palavra. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele, porque a palavra de Deus estava com Eliseu. Entenda uma coisa, irmãos: sabe para quem que Deus dá a visão espiritual? Para quem está com a palavra. Não adianta a gente querer viver a nossa vida segundo o curso deste mundo. Nós precisamos viver uma vida segundo a palavra. Nós temos que viver segundo a palavra. A palavra de Deus tem que estar nos nossos lábios, tem que estar na nossa vida, tem que estar em todas as situações que vivemos. Nós temos que viver a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus está em nós, nós sempre temos estratégia do Senhor. Sabe o que Eliseu disse para aqueles reis? Eu não quero saber de Jorão, porque eu não tenho negócio com você. Vai ter negócio com os deuses do seu pai, com os deuses da sua mãe. Eu só respeito Josafá, que é homem de Deus. Olha, irmãos, a autoridade deste homem, porque tinha visão de Deus. Ele sabia quem era Jorão pela direção espiritual que ele tinha. E ele então trouxe a direção, mandou chamar um tangedor, tocou a harpa, e Deus deu a estratégia e falou: faça covas no deserto. Talvez alguém com a visão turva, ou com a visão material: você não está louco? Aqui só tem areia. Fazer cova para quê? Vai sair água daí por acaso? Porque quem não tem visão espiritual não entende as estratégias que Deus dá. Quem não tem visão espiritual não consegue caminhar pelo caminho da santidade. Quem não tem visão espiritual não consegue caminhar pelo caminho da fé. E quando nós temos visão espiritual, nós conseguimos caminhar pelo caminho da fé. Nós conseguimos caminhar pelo caminho invisível, mas mesmo sendo invisível, nós conseguimos crer e acreditar que mesmo aquilo que nós não estamos vendo vai acontecer, porque Deus está neste negócio. E esta é a convicção que nós precisamos ter dentro de nós. Esta é a verdade que precisa estar dentro de nós, para que nós possamos viver esta verdade, viver estas promessas, e alcançar as promessas do Senhor, e alcançar a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Então ele era um homem que a palavra de Deus estava com ele. Segundo Reis capítulo 4, versículo 17, a palavra diz assim, versículo 17 do capítulo 4: mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Olha que coisa linda, que coisa tremenda aconteceu, porque aquele homem, ele tinha visão espiritual. Por mais que ele via a alegria daquela sunamita de cuidar do profeta, todas as vezes que o profeta passava por ali, ele tinha comida, ele tinha água. E aquela mulher disse para o seu marido: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus, ele passa por aqui, vamos fazer um quarto aqui em cima da nossa casa, para que quando ele vir tenha uma cama, tenha um cântaro e tenha uma escrivaninha para ele colocar suas anotações. Ela se preocupou com tudo e fez isso com muita alegria. Ela tinha alegria em servir o profeta, mas o profeta tinha visão espiritual. E mesmo com toda a alegria daquela mulher, o profeta viu que aquela mulher tinha uma angústia, que aquela mulher tinha um sonho que ela não podia mais realizar. O seu marido era muito velho, ela não tinha filhos. E aquele homem então mandou ir perguntar o que está acontecendo. E o seu servo foi e soube que aquela mulher não tinha filhos, porque Deus mostrou para aquele homem a aflição daquela mulher. E ele então olhou para aquela mulher e disse: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Ele disse: peraí, eu não fiz nada para o Senhor para esperar alguma coisa em troca. Não me engane, porque eu não quero ser enganada. Porque aquela mulher já estava frustrada. Além de frustrada, ela já estava acostumada com o que estava acontecendo. Ela não tinha mais expectativa de ter filhos. E agora o profeta vem dar uma esperança, e ela então confronta o profeta dizendo: olha, não fica me enganando, se você não pode fazer aquilo que você está falando. Não, você vai ter um filho, fique tranquila. E depois de 1 ano aquela mulher teve um filho.
Porque aquele homem, ele viu a aflição da sunamita, porque ele tinha visão espiritual, e a visão espiritual daquele homem fez com que aquela mulher alcançasse a bênção de Deus para a sua vida. Nós vemos no capítulo 5, o versículo 10 de 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-te 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha que interessante, Eliseu, ele discerniu a necessidade de Naamã de se humilhar diante de Deus. Ele poderia simplesmente fazer aquilo que aquele homem disse, vir colocar a mão e curá-lo. Ele podia fazer isso, mas Eliseu viu o coração daquele homem, a arrogância daquele homem, a prepotência daquele homem. Aquele homem estava com um saco de dinheiro, de ouro, de vestes, e aquele homem era tão prepotente, na cabeça dele era isso: ele vai vir sobre mim, vai colocar a mão sobre mim, vai me curar, e eu vou falar que está pago a dívida. Você me curou, mas eu estou pagando. Você não fez nada para mim de graça, não te devo nada. Porque ele queria a cura do Deus de Eliseu, mas ele queria mostrar para o Deus de Eliseu que ele não era dependente do Deus de Eliseu, que ele podia pagar a bênção. E agora Eliseu disse para aquele homem através do servo, nem ele foi, ele mandou o servo: o meu senhor mandou você tomar banho 7 vezes. E aquele homem ficou tão com raiva, porque havia uma prepotência naquele homem. Ele disse: como assim? Ele não vai vir falar comigo? Eu falei: não, ele já deu a ordem. E aquele homem ficou furioso. Como é que pode? Eu achei que ele fosse vir, fosse colocar a mão sobre mim e fosse determinar a cura sobre o meu corpo, ou se é para entrar num rio, porque ele não mandou ir para o rio Farfá e Arvana, que é melhor na minha cidade do que esse rio barrento aqui. Ele estava indo embora, mas o teu servo disse: meu pai, ele só mandou você mergulhar 7 vezes e você será curado. Sabe o que ele fez? Ele se humilhou, ele mergulhou 7 vezes, porque Eliseu viu a necessidade daquele homem de se humilhar diante do Senhor, porque havia discernimento espiritual. Nós vemos, irmãos, que Eliseu, ele discerniu o que estava acontecendo ali, porque o rei fazia acampamento, o rei Ben-Hadad fazia acampamentos para vir e destruir o povo de Deus. Então ele fazia um acampamento para quando o exército vinha, eram acampamentos estratégicos. E sabe o que acontecia? Deus revelava para Eliseu onde estava o acampamento do inimigo. E ele chegava no rei e falava: guarda-te de passar de tal em tal lugar, porque o inimigo está armando contra você. Quando os inimigos iam tentar armar o acampamento, eles que eram surpreendidos. Isso aconteceu não uma nem 2 vezes. E o rei ficou enfurecido, fez uma reunião com os seus líderes e disse: eu quero saber quem dos nossos está contra nós em favor de Israel. E um dos seus soldados de confiança disse: meu senhor, ninguém é contra ti, mas o que está acontecendo é que o profeta Eliseu revela para o rei de Israel onde está o nosso acampamento, porque Eliseu tinha discernimento espiritual, Eliseu tinha visão espiritual, e Deus se antecipava mostrando para Eliseu para livrar o povo de Deus do inimigo. Irmãos, quando você vive uma vida santa, consagrada ao Senhor, o Senhor te dá visão espiritual, o Senhor te dá estratégia, e o inimigo não terá poder de vir contra você e te destruir, porque Deus vai revelar onde está o acampamento do inimigo, e haverá destruição de todas as estratégias de Satanás contra você e a sua casa, contra a sua família. Nós vemos, irmãos, que aquele rei, então, onde é que ele está? Está em Dotã. Mande um exército, mas mande um exército numeroso para lá. O exército cercou a cidade e cercou a casa onde estava Eliseu. De manhã cedinho, acredito eu, o servo de Eliseu levantou para pegar água, ou fazer um café, não sei, um chá, ou lavar as mãos, não sei.
quando ele foi sair, ele viu que a casa estava cercada. Os inimigos tinham cercado a casa. E a Bíblia diz que aquele homem ficou desesperado, foi acordar Eliseu. Acorda, Eliseu! Acorda, meu senhor! O que foi, moço? Está acontecendo? Nós estamos cercados, os inimigos estão aí. E sabe o que aconteceu? Ele olhou, ele viu os inimigos. Irmãos, entenda isso. Porque tem gente que pega essa palavra e diz: olha, visão espiritual é ver anjos, visão espiritual é ver seres espirituais com espada na mão. Não. Visão espiritual é visão de fé e confiança. Porque esta direção que Deus deu para Eliseu foi para mostrar para o teu moço que Deus estava com Eliseu. Eu não acredito que Eliseu estava vendo anjos, que Eliseu estava vendo cavalos. Quando ele viu o exército do inimigo, ele continuou tranquilo. Por quê, irmãos? Porque Eliseu sabia, e ele mesmo disse: é mais numeroso o que estão conosco, o que está conosco, do que os que estão com ele. Porque quem tem visão espiritual não se desespera no meio dos problemas. Quem tem visão espiritual não toma decisões precipitadas, porque humanamente falando parece que está perdendo. Porque espiritualmente falando, quem tem visão espiritual sabe que essa momentânea tribulação, ela é momentânea, ela vai passar, e ela é um processo da minha vitória. Se eu estou neste processo, não é minha derrota, porque Deus está comigo. Eu não preciso ver anjo para acreditar que Deus está comigo. Eu não preciso que ninguém venha falar com profecia dizendo que Deus está comigo, porque eu sei que Deus está comigo, porque eu tenho visão espiritual. Nós vemos que os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos que professam uma outra religião, eles, para ter fé, eles se apegam à imagem, porque a fé deles está embasada naquilo que os olhos podem ver. Então eles se apegam. Se tem um santo em tal cidade que fez umas curas lá em 1800 não sei quanto, eles beatificam aquele santo, colocam aquela imagem daquele homem na igreja, porque como ele orou por uma cura e a cura aconteceu, ele é um ser espiritual. Então se você pedir para ele, ele vai falar com Deus com um jeitinho que ele sabe falar, e Deus vai ouvir a ele, e Deus vai vir curar você por causa dele, que já morreu, mas está lá na igreja lá, e ele continua sendo seu intercessor. É assim que eles acreditam. Por quê? Porque humanamente falando é mais fácil. Eu estou vendo. Existem registros na igreja que ele orou, ou ele colocou a mão, ou ele deu uma pílula de papel para alguém beber, sei lá o que foi, e a pessoa foi curada. Então existe registro que isso aconteceu. Então as pessoas acreditam naquilo que aconteceu, não naquilo que ninguém está vendo. Não, mas viram, tem pessoas que provam que isso aconteceu, que estavam lá. Existe o tataraneto que sabe da história, porque o avô falou, o bisavô falou, o tataravô falou. Mas quando nós vamos para a Bíblia, as pessoas têm dificuldade de acreditar no que está escrito. Mas a única forma de sermos abençoados e de vencermos todas as estratégias de Satanás que vem contra nós é nós termos visão de fé e confiança, e acreditar que Deus está conosco, e que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Porque o cerne desta visão era a confiança em Deus, não os cavalos, não as imagens, não as carruagens, mas a visão de fé que Eliseu tinha. E ele precisou pedir para que Deus abrisse os olhos, para que aquele moço visse da única forma que ele conseguia acreditar. E quando ele viu, espiritualmente falando, as carruagens de fogo que cercavam aquele lugar. Eliseu disse: mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. E ele orou: Deus, eu te peço, fere estes homens de cegueira. E Deus cegou aqueles homens, e Deus deu vitória para Eliseu, porque Eliseu estava firmado no Senhor.
Nós temos que viver uma vida espiritual, irmãos. Uma vida espiritual vitoriosa, que só acontece quando nós vivemos no Senhor, firmado no Senhor. Porque quando nós temos uma visão de fé e confiança, conseguimos entender que maior é o que está conosco, maior é o Deus que nós servimos. Nós não temos que ter medo de demônios, nós não temos que ter medo das pessoas da rua, nós não temos que ter medo de nada. Nós temos que temer a Deus e confiar que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nós temos alguns exemplos de algumas pessoas que tiveram visão espiritual. Nós vemos o caso de Davi. Davi, quando viu o leão e o urso indo matar as ovelhas do seu pai, ele espiritualmente entendeu que ele era mais forte que o leão e que o urso, porque a unção de poder e de força de Deus estava sobre ele. Ele acreditou nisso, e ele lutou contra dois animais que eram muito mais fortes que ele. Alguém já assistiu o Regresso? O filme O Regresso? Assiste esse filme de superação, um filme muito lindo. E você vê lá o personagem lutando contra um urso. O urso destrói ele, ele fica semi-morto, e ele vai aos poucos se recuperando, e ele consegue se superar e vencer as pessoas que conspiraram contra ele. É a mesma coisa. Nós temos que ter fé, mas você não vai vencer como o personagem do Regresso. Você vai vencer como Davi. Não vai ficar com nenhum arranhão. O leão vai vir, você vai vencer o leão. O urso vai vir, você vai vencer o urso. Sabe por quê? Porque com você está o leão da tribo de Judá, aquele que é vencedor invicto, e aquele que faz você vencer todas as coisas. A mesma visão espiritual que Davi tinha, quando ele foi levar os pães para o exército, os queijos para o chefe da guarda, ele viu aquele gigante e viu o exército tremendo de medo. Ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que está lutando contra o exército do Deus vivo? Ele falou assim: ele é herói de guerra. Ele falou, ele quer lutar contra um soldado, e o rei vai dar bênçãos para quem lutar. Ele falou: então essa pessoa sou eu, um rapazinho pequenininho, sem força humana, se propôs lutar contra um gigante, porque ele tinha visão espiritual, porque ele sabia que Deus estava com ele, e não importava o tamanho do gigante. Quantas vezes, irmãos, nós, diante dos problemas da vida, nós amplificamos ainda mais o nosso problema, e nós nos sentimos inúteis diante dos problemas. Nós nos sentimos incapazes de mudar um curso da nossa vida por causa da situação que nós estamos vivendo. Isso é falta de fé, isso é falta de visão espiritual. E nós precisamos ter fé, nós precisamos ter visão espiritual para vencer todas as estratégias do inimigo e alcançar todas as promessas de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele é fiel. Nós vemos o exemplo de Gideão. Quando Deus disse para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso, você vai lutar e você vai vencer o exército dos midianitas. Sabe o que Gideão falou? Porque até agora Gideão estava com a visão material. Ele disse: é impossível, eu sou da menor tribo de Israel, e eu sou o menor da casa do meu pai, não há condições. E o Senhor falou assim: mas como eu sou contigo, você ferirá esse exército como se fosse um homem. E aquele homem se encheu de coragem, mas ainda tinha uma pontinha de dúvida. Ele falou: Senhor, eu quero uma prova de que realmente o Senhor está comigo. Eu vou trazer uma prova, o Senhor me espero. Ele trouxe um algodão, falou: tá vendo esse algodão aqui? Eu vou colocar aqui. Se ele estiver seco, e amanhã estiver seco, e ao redor estiver molhado, eu vou acreditar que o Senhor está comigo. E aconteceu, no dia seguinte, o algodão estava seco, ao redor estava molhado. Ele disse: Senhor, não fica com raiva de mim não, mas eu quero agora ao contrário. Eu quero o algodão molhado, ao redor seco. O Senhor faz isso? E ele, no outro dia, estava do jeito que ele falou. Então ele matou um animal, ofereceu um sacrifício ao Senhor, glorificou o Senhor, e o Senhor falou: agora vai levantar um exército. E ele foi levantar um exército para a guerra. E o exército deu 32 mil homens. Ele ia enfrentar um exército inimigo, 135 mil homens.
Ele olhou e falou assim: não, é 35 mil e Deus está comigo. Ou seja, 50-50. 50% Deus, 50% meu exército. Então, somando o exército e Deus, nós vamos vencer 135 mil. Porque a força dele ainda estava no exército. E Deus disse: ainda é muita gente, Gideão. Manda os covardes e os medrosos irem embora. E foi embora. Ficou só os corajosos, 10 mil. Ele falou: ainda dá, porque Deus ainda está comigo. E Deus falou assim: Gideão, ainda é muita gente. Manda os homens beber água. E você vai separar quem eu mandar você separar. E aqueles que Deus mandou separar, deu 300 homens para enfrentar 135 mil homens. E sabe o que Gideão fez? Pegou o exército de 300 e disse: vamos à noite vigiar, ver como é que está o acampamento do inimigo. E eles foram de noite para investigar e ver. Aqueles homens estavam todos lá. E aí ele percebeu que existia 2 soldados fazendo guarda. E um contou para o outro: essa noite eu tive um sonho. E eu sonhei que um pão de cevada vinha rodando em nossa direção e batia contra nós. E o outro deu a interpretação do sonho. Sabe o que foi que você sonhou? Esse pão que estava rodando, por certo não é a espada de Gideão que está vindo contra nós. Aquele homem se encheu de coragem, se encheu de visão de fé e de confiança. E sabe o que aconteceu? Ele enfrentou aquele exército com a estratégia que Deus deu. Você não precisa lutar com a força do teu braço. Você precisa lutar com as estratégias que Deus vai te dar. E com as estratégias que Deus vai te dar, você vai vencer tudo que se levantar contra você. Deus deu a estratégia. Pegue cântaros, pegue trombetas e pegue lamparinas. À noite vocês vão de fininho e vocês vão jogar esses cântaros, fazer barulho, tocar as trombetas. E você então vai ver o que eu vou fazer. E quando eles começaram a tocar as trombetas, jogar aqueles cântaros, fazer aquele barulho e fazer com aquela luz, começou a fazer aquela sombra. Aqueles homens começaram a acordar desesperados e começaram a se matar. E eles se mataram, sabe como? Quantos morreram? Só ali eles se matando, 120 mil homens morreram, sem precisar que Gideão e o seu exército de 300 levantassem uma espada. Os 15 mil que sobraram fugiram. E sabe o que aconteceu? Gideão, com 300 homens, seguiu aqueles 15 mil e matou também aqueles 15 mil homens. Porque aquele homem tinha a visão de Deus. Ele não tinha um exército poderoso. Mas quando todo mundo estava com medo, ele foi malhar trigo no lagar. Quando todo mundo estava conformado, ele não se conformou em plantar e os inimigos vinham levar tudo. E Deus levantou Gideão, porque Gideão tinha uma visão, tinha fé, confiava em Deus. E a vitória de Deus veio através de Gideão. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Tem mais uns 3, 4 pontos, mas o horário não me permite mais. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração, porque Deus tem bênçãos especiais para serem liberadas sobre a sua vida. Neemias foi construir os muros de Jerusalém, os muros que ninguém mais acreditava, mas ele tinha a visão de que Deus falou com ele que ia dar a ele a construção, e em 52 dias reconstruiu os muros de Jerusalém. O povo estava no arraial com Deus, um povo com Deus. E Jesus estava pregando. E os discípulos falaram: Senhor, despeça esse povo, está ficando tarde, não tem onde comprar comida. E o Senhor falou assim: alimenta este povo, mas não tem onde comprar. Nós temos 300 denários. O que é isso? Não tem condições. Vê se alguém tem comida. E André chegou com um rapazinho: Senhor, eu achei esse moço, ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para toda esta gente? O que você está vendo? Como você está vendo? Porque André disse para Jesus: o que é isto para toda esta gente? E Jesus disse para os 12: manda o povo se reunir e vamos comer. Quantos pães?
5. Quantos peixes? 2. Quantos homens? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus disse: se reúne, deu graça aos pães e peixes, deu aos discípulos e disse: agora alimente o povo. Talvez alguém poderia falar: eu acho que o sol consumiu a mente de Jesus, está ficando maluco. O sol deixou ele doido. Como é que vai alimentar esse monte de gente com 5 pães? Mas Jesus é Jesus, né? Ele tinha uma visão excelente. E aqueles pães e peixes foram multiplicados para todo aquele povo que comeu. A visão que Deus te dá, espiritualmente falando, é uma visão do presente. Você não precisa pensar no futuro, porque o teu futuro já está selado por Deus. A nossa visão é de hoje. A nossa visão é de agora. Quer um exemplo? Marta. Quando Jesus chegou, o que Marta falou? Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Visão do passado. Ele não teria morrido, já morreu, passou. Mas eu também sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia, futuro. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá, porque o que o Senhor faz é hoje, não é amanhã. Você não tem que ficar esperando, Ele vai fazer hoje. E se você crê, Ele te dá visão espiritual para ver os planos e as promessas dEle se cumprir hoje, não é amanhã, é hoje. Tome posse hoje da bênção de Deus hoje sobre a sua vida, porque Ele é fiel. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Com força ao Senhor, porque Ele merece.